Agora são 7h30. Vamos falar da primeira mostra Taturana de Cinema, que exibe filmes sobre a democracia. E essa mostra acontece aqui em São Paulo. E aqui nos estúdios está a Carol Misorelli, ela que é mobilizadora social, sócia fundadora da Taturana Mobilização Social, e o Yuri Esteves, da equipe do Pacto pela Democracia. Temos também pelo YouTube a Tatiana Lohmann, é isso? Cineasta, diretora do filme Slam, Voz de Levante. Oi, Tatiana, bom dia. Ainda não tá? Bom dia, Ah, já está. Tudo bem, Tatiana? tudo bom? Vamos lá, a gente vai começando aqui já pelo estúdio falando, né, da importância dessa mostra, né? Ainda nesse período que estamos vivendo, né, de governo Bolsonaro, de ter muitos retrocessos, né? A importância, né, dessa mostra nesse momento político atual. Então, a Taturana é uma distribuidora de cinema com foco em impacto social. E aí, enfim, desde final do ano passado, a Taturana acredita muito no espaço do cinema como um espaço de diálogo, um espaço para, enfim, de conversas, de mudança, né? Então, desde o ano passado, a gente vem falando da importância de criar ambientes de conversa nesse contexto, para falar um pouco sobre democracia, para que essa conversa seja mais profunda, mais complexa e deixe de ser tão polarizada, enfim, e que possa debater efetivamente caminhos, possibilidades para o que está acontecendo hoje, né? Exato. Você que é formada em relações internacionais, né? Imagino como você também está analisando essas relações que estão sendo feitas, né, atualmente pelo atual governo, né? Enfim, o cinema também traz essa possibilidade de reflexão, é isso? Né? Exatamente. E a gente participou de alguns outros festivais fora do Brasil e viu também que esse é um movimento, assim, existe uma onda conservadora que ela é também global. Então, olhar para isso com um olhar de fora, mais amplo, eu acho que é importante para a gente também entender e amadurecer como democracia, né? O que está acontecendo no Brasil e no mundo, No mundo, não é isso, sim. Yuri? E aí, o Pacto pela Democracia, a gente está realmente com personalidades, digamos assim, né, dizendo que não é possível transformação no país, né, pela via democrática, né, o Carlos Bolsonaro, que é filho, né, do presidente da República, falando, né, dando uma declaração desse tipo, né. Então, nesse contexto, também como é que você analisa, né, a arte, a cultura, o cinema, enfim, como é que ajuda, né, a gente a resistir? Primeiro, bom dia a todos os ouvintes, obrigado pelo convite aí pra gente do Pacto. Então, né, a gente está aqui para afirmar a importância da defesa da democracia. O Pacto ele surge há 2 anos, ainda como Nova Democracia, uma frente que pretendia organizar movimentos de renovação política e pensar a democracia daqui para frente, mas com episódios como esse que você citou e tantos outros, né, a gente entendeu que mais do que revigorar a democracia é preciso defendê-la também como ela se encontra hoje e aperfeiçoá-la, né? Então, o Pacto hoje é uma plataforma de ação conjunta que reúne mais de 130 organizações, né, de diversos temas, de diversos perfis ideológicos, para a gente conseguir ter uma plataforma mínima para pensar e defender a democracia. E para a gente estar junto na mostra é muito importante porque num momento onde a democracia é atacada, as expressões de arte, de cultura, as diversas formas de censura, a liberdade de expressão também são alvo. Então fortalecer o cinema, o debate sobre a arte, a diversidade de opiniões é fundamental. E nesse leque aí de participantes do Pacto pela Democracia, existem pessoas, como você falou, de diversas, né, tendências, é isso? Isso, a gente organiza diversas iniciativas como diálogos democráticos, que a gente reúne pessoas de diversos partidos, acadêmicos, pesquisadores, organizações da sociedade civil, para pensar qual é a agenda mínima de defesa da democracia, né? E a gente encontra na mostra um espaço como esse também, trazendo não só os filmes, mas também pessoas da academia, de movimentos sociais, da sociedade civil, para debater como esses temas estão relacionados com a democracia, né? Então, o processo de desinformação no Brasil e no mundo, a questão de pensar os territórios, a violência do Estado, tudo isso está presente na mostra e faz muito sentido para a gente estar junto também. Tá certo. E tem partidos de centro-esquerda.
Então, a gente tem Como um é que é? leque amplo, né? A gente dialoga com os partidos, eles institucionalmente não necessariamente são signatários do pacto, mas os parlamentares do campo da centro-esquerda, da esquerda, do centro, da direita estão muito próximos, em especial quando a gente precisa agir no legislativo, pensar campanhas conjuntas, e aí a ação com a política institucional é super importante, né? E também os movimentos de renovação, organizações da sociedade civil que pensam direitos humanos, segurança pública, são super parceiros da gente. Perfeito. Bom, agora a gente vai falar com a Tatiana, que está aí, ela que é a diretora do filme Islã, Voz de Levante. Tatiana, a gente vai colocar um trechinho do teu filme para a gente começar a conversa, pode ser? Sim, meu Vamos da lá. Roberta Estrela Dalva, né? Isso. É o Islã, Voz de Levante. Vamos lá. Opa. Olha aí. Tá sem som? Tá sem som. Tá sem som. A gente tá só colocando o vídeo, mas enfim, Tatiana, você vai participar da mesa redonda, né? No sábado, seu filme também será exibido. Conta pra gente do seu filme Islã, Voz de Levante, que inclusive a voz não tá saindo agora, mas vamos lá. O Islã é um documentário que trata desse fenômeno cultural que tem se expandido pelo Brasil todo nos últimos anos. Começou no Brasil em 2008, que são essas batalhas de poesia, competições de poesia, que começaram, como começaram em todos os lugares do mundo, como um encontro diverso entre pessoas para se expressar, falar poesia, se reunir, mas que acabou no Brasil tomando uma cara muito negra, periférica, e no Brasil, ainda por cima, o Islã tem o fenômeno de acontecer principalmente na rua. Então, também se tornou um fenômeno de ocupação de espaços públicos com poesia. E ele é um filme que, nesses últimos anos, foi adquirindo um caráter até de muito mais político, né? Quando a gente lançou, a gente recebeu muitos ataques nas redes sociais, quando, na verdade, é um filme em que as pessoas estão falando sobre as suas identidades, sobre as suas vidas, mas com esse viés de ser principalmente a cara dessa jovem periferia negra, urbana principalmente, né? Embora o Islã aconteça hoje em dia em N estados do Brasil. Então ele acabou se tornando um filme que ele se coaduna muito com esse debate a respeito de democracia e de liberdade de expressão, né? Porque os Islãs, basicamente, eles são reuniões de pessoas para falar poesias em espaços públicos que não precisam de nada, precisa de gente para falar e de gente para ouvir. Então eles são um instrumento de cidadania, de exercício da liberdade de expressão. Exato. E Tatiana, a gente estava vendo hoje até do Intercept Brasil e tem aqui uma participação aqui do Bruno Vitor, né? Ele dizendo o seguinte, que sou diretor de cinema, preto e bicha, por causa disso Bolsonaro censurou o meu filme, ele que fez o curta à fronte. Foi um trabalho, né, de conclusão de curso, né, da UNB, depois ele pretendia exatamente fazer aí uma série de vários episódios e tal, e aí o Bolsonaro, né, como você sabe, ele criticou, né, enfim, nas redes sociais. E o Bruno está sendo, inclusive, muito perseguido, né? Diante deste governo atual, né? A importância, né, desse trabalho do cinema, do Islã, enfim, de enfrentar essa situação através aqui dessa linguagem cinematográfica. É um momento crucial, até porque o que está acontecendo, como acontece muitas vezes quando a gente passa por esse tipo de mudança de sistema político tão radical como a gente está vivendo, é um revisionismo histórico, inclusive, né, em que está se pretendendo recontar a história do Brasil. Então, é um momento em que nós, que trabalhamos justamente com isso, né, com contar histórias, sejam elas ficcionais, né, que trazem sempre um ponto de vista, ou nos documentários, de contar a história dita real, né, mas que sempre é a partir de um ponto de vista, é um momento em que nós somos convocadas a trabalhar. E ainda por cima, particularmente nas últimas semanas, meses, o audiovisual tem sofrido um ataque direto, né? Desde que aquele comercial do Banco do Brasil foi tirado do ar, com o cancelamento do edital das TVs públicas, né, em que haviam projetos de temática LGBT, e com a afirmação do presidente de que, se não houver filtros, ele vai acabar com a Ancine. Então, qual é o papel de um governo, qual é o papel de um presidente, né?
São casos muito graves de censura, fora outros em outras áreas, né, como aquela tentativa de se recolher livros lá na Bienal do Livro, que a gente viu esses dias, patética e infundada, né, e que acabou sendo um tiro que saiu pela culatra. Então, esse é um momento da gente se posicionar politicamente diante desse governo, mas eu acho que muito importante também da gente entender que nós precisamos de um trabalho maciço de conscientização da opinião pública, né? Coincidentemente, essa semana eu estou recebendo a visita do meu pai, que mora nos Estados Unidos, e que me ajuda a entender esse tipo de pensamento, né? Porque ele me vem com falas exatamente desse espectro conservador, né? Nas redes sociais, basicamente, os amigos dele são principalmente bolsonaristas, então ele me ajuda a entender essa lógica. Então, existe um trabalho importante que tem que ser feito com paciência também, no que diz respeito à opinião pública. Mas o trabalho diante desse governo, daí já é um outro tipo de resistência, né? Então, é isso que a gente está fazendo amanhã, resistindo com arte e com pensamento crítico. Perfeito. Seu pai lá nos Estados Unidos, enfrentando aí o governo Trump, né? Você aqui, Bolsonaro, não é isso? A família, de algum jeito, já está exatamente resistindo. Eu queria colocar uma questão aqui para o Yuri, que ele falou que pelo Pacto pela Democracia tem diversas matizes aí, partidos, né, de direita, centro, esquerda. Agora, a gente está vivendo um período, né, de um governo de extrema direita, né? Então, de que forma as pessoas, os políticos, as pessoas que são de direita, que estão dentro do Pacto pela Democracia, estão vendo a atuação desse governo, né? Enfim, do pai, dos filhos, né? E todos aí que compõem este governo Bolsonaro, principalmente Bolsonaro e sua família. Perfeito. A gente, com uma coalizão mais ampla, a gente entende que são diversas as forças importantes para unir e deslocar, para fazer, não um processo de oposição, mas de acompanhamento à democracia, independente do governo. Isso não é uma questão apenas do governo federal, né? A gente teve o exemplo de censura na Prefeitura do Rio de Janeiro, os governos estaduais também com processos de censura ou ataques aos direitos humanos. Então a gente procura mostrar que diversas pautas que de alguma forma eram vistas como pautas priorizadas por esse governo, como o combate à corrupção, a agenda de transparência, né, de combate ao nepotismo, elas não estão presentes, estão sendo atacadas nesse governo, e junto das organizações, dos atores, das figuras públicas que pensam em construir sobre esses temas, construir ações conjuntas, notas públicas, reflexão sobre isso, né? E aí a gente pode pensar todo o processo, né, não só de censura, mas dos órgãos de combate à corrupção, da fiscalização. A pauta ambiental é um exemplo, então pensar com os organismos ambientais, como o processo de fiscalização vem sendo enfraquecido, os organismos de transparência, de fiscalização, né, da máquina pública, enfim, pensar não só aquilo que já estava dado, como a gente tinha uma expectativa de ataque, mas também outros campos onde as pessoas de alguma forma depositaram esperanças, né, de que fosse haver um avanço, mas que a gente também tem se decepcionado bastante. Quer dizer, a própria direita também parte da direita se decepciona, é isso? A gente chama para conversar com todos esses atores, né? As pessoas que se organizam em movimentos liberais, que se organizam em defesa de pautas como a pauta da corrupção, que deveria ser uma pauta de toda a sociedade, né? Mas que de alguma forma o campo da centro-direita se aproximou mais nos últimos anos, e junto com essas organizações pensar o que não está funcionando mesmo nesse governo e cobrar, fiscalizar e ter a sociedade civil ativa, no momento em que, por parte do próprio governo, com ações e com discurso, a sociedade civil, as ONGs, todas as organizações vêm sendo atacadas. Certo. Agora, vamos falar aqui, Carol, a respeito da mostra, que eu gostaria que você desse um panorama, né? Quais são os filmes, cineastas, em que locais, né, vão passar o filme. Já sei que já começou a mostra, sim, mas daqui para frente. Tá, então hoje a gente tem um filme excelente chileno, que chama Pacto de Adriana, que vai ser exibido no CCSP, e com um debate sobre memória e justiça. Então eu recomendo muito, no Centro Cultural São Paulo, então às 19 horas. Amanhã a gente vai fazer a sessão ato, que é essa que você vinha conversando com a Tatiana, né? Mas é uma sessão ato, ela começa às 15 horas, e aí vai ter uma intervenção teatral do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que enfim, a Roberta Estrela Dalva faz parte, vai fazer uma cena às 15 horas, tem essa mesa, e em seguida a gente vai exibir Negrume e Islã. No domingo a gente também tem uma super sessão, também no Centro Cultural Vergueiro, e é a exibição do Espero Tua Revolta, que é o filme da Elisa Capai,
que acabou de ser lançado nos cinemas e que vai, enfim, que vai ter um lançamento de uma campanha sobre o direito ao protesto nesse mesmo dia. Então, também super recomendo às 17 horas. E na segunda-feira, último dia de mostra, a gente vai fazer uma sessão na Tapera Taperá, exibir o Virando a Mesa do Poder e fazer um debate super interessante também sobre renovação política. E essas sessões são as sessões especiais, seguidas de debate, né? Mas tem uma programação que em outros espaços, em outros lugares, está acontecendo no Circuito Especine. Então, para além do Centro Cultural São Paulo e do Cine Olido, a gente tem ocorrido sessões em Cidade Tiradentes, no Céu Jaçanã e no Céu Três Lagos. Então, estão todos esses espaços. E, por fim, a mostra ela é itinerante. Então, toda a programação da mostra, os filmes que estão disponíveis, eles podem ser exibidos em outros espaços, em outras cidades brasileiras. Basta se interessar, querer organizar uma sessão. É só entrar na plataforma da Taturana, se cadastrar e agendar a sua sessão. É gratuito e todo mundo pode, enfim, levar a parte ou a programação completa da mostra para a sua cidade. Ah, que legal, porque a gente está sendo vista aqui no Brasil inteiro, né? E as pessoas podem também, né, Sim, levar participar. os seus filmes, Sim. né, da mostra aqui de São Paulo para outros lugares. Isso é muito importante. Agora, eu queria também, só para fechar, falar da política cultural, né? A gente estava lendo aqui a matéria do Bruno, né, o que ele escreveu no Intercept, e é muito importante os editais, né? Os editais são muito importantes, né? E como é que está sendo? Ele, né, falando, né, dessa dificuldade, né, agora nesse governo, né, de implementar, né, essa, enfim, de conseguir realizar, né, filmes, enfim, peças e tal. A Taturana tem 5 anos, né, e a gente vem trabalhando numa perspectiva de aprimoramento, de conversar, trabalhar, pensar sobre melhorias nas políticas públicas de audiovisual. Então, a nossa pauta sempre foi pela representatividade, pelo aumento de produções feitas por outros perfis de direção, né? Tanto pensando em diversidade de gênero como racial. Então, enfim, a gente se associa a várias organizações que pensam dessa forma, como a APAN, que também vai estar presente na mesa de sábado. E o que é grave agora é uma política cultural em que tem um retrocesso muito grande, ou seja, nem se reconhece a importância da representatividade no cinema e, muito pelo contrário, existe uma investida, né, no sentido de tolir, de censurar, de escolher o que deve ou não estar presente no cinema nacional, nas produções artísticas de forma geral. Estão havendo, já tem muitos relatos de peças teatrais que estão sendo censuradas, tem até um censurômetro que já está em funcionamento, ou seja, muita gente cancelando peça porque por motivos mais bizarros possíveis, na linha do que aconteceu na Bienal. E eu, assim, acho que é muito importante que a sociedade... Por isso a pauta de sábado, né? É muito importante que a gente entenda e tenha uma base para argumentação sobre o quão importante é a liberdade de expressão numa democracia. O quão importante é cada pessoa poder expressar artisticamente o seu ponto de vista sem nenhum cerceamento em termos de conteúdo. E aí as ações afirmativas, assim, você pensar a produção, você tem que pensar no sentido de inclusão, né? A política ela tem que ser comum, ela tem que ser igualitária, né? Enfim, para todos. Mas ela tem que ser... A gente tem que olhar quem não está conseguindo acessar, quem não consegue participar dos processos, quem está fora desse circuito. E, nesse sentido, a gente vinha, antes do governo Bolsonaro, trabalhando numa linha de ampliar mecanismos de acesso. E, hoje em dia, a gente vê um recolhimento total, enfim, um retrocesso completo nesse campo. Vamos saber aqui o que a Tatiana pensa, né, sobre isso. Aí, Tatiana, conta pra gente aí em relação a esse retrocesso, essa questão dos editais, hein? Eu concordo plenamente com a Carol. Na verdade, o que a gente via... Bom, eu pessoalmente vinha dizendo, já fazia um tempo, que o que eu estava vendo que apontava o futuro novo, diverso do cinema brasileiro, era justamente esses filmes sendo produzidos por pessoas vindas de outras regiões do Brasil, que não daquele eixo Rio-São Paulo, né? Pessoas de outras classes sociais, pessoas das periferias, pessoas negras, mulheres, né, que ainda têm
uma participação pequena no espectro de todos os profissionais do audiovisual, por incrível que pareça. E a gente está vendo a chance, na verdade, disso sofrer um movimento reverso. Inclusive, assim, mecanismos de financiamento tradicionais e importantes, isso para todo o segmento, né, já foram extintos, né? Então a gente já não tem mais Petrobras, BNDES, e agora a gente corre o risco de sofrer corte gigantesco no fundo setorial, que é o maior mecanismo de financiamento. Então, na verdade, o cinema como um todo já vem sofrendo essas investidas de desmonte. Mas se ainda por cima a gente sofre censura, então que espectro minúsculo vai ser esse que vai conseguir continuar produzindo, né? Isso é muito grave. Tá certo. E com essa gravidade da situação que a gente está vivendo hoje, a gente encerra aqui o nosso bate-papo, agradecendo aqui a Carol Misorelli, o que é mobilizadora social e sócia fundadora da Taturana Mobilização Social, e o Esteves, da equipe do Pacto pela Democracia, a Tatiana Loma, que é cineasta, diretora do filme Islã, Voz de Levante. Muito obrigada para vocês, um grande abraço, tá? Obrigada. Até mais. Obrigada a vocês, bom dia. Bom dia.